Olá, queridos, graça e paz. Vamos ao nosso devocional, atualização do dia 25/6/2026. Nós estamos em Esdras, capítulo 1, e o verso hoje é o verso de número 7, na presença de Deus. Vamos meditar aquilo que Deus tem para os nossos corações, ok? Diz assim, Esdras, capítulo 1, o verso de número 7. Além disso, tirou o rei Ciro os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e posto na casa de seus deuses. Hoje nós vamos falar sobre o processo da mentalidade de Deus, como Deus pensa quando ele decide iniciar uma fase de restituição, uma fase de restauração na vida dos seus eleitos, na vida dos seus amados. Como é que Deus começa a trabalhar nesse sentido? Qual a visão de Deus realmente para isso? Nós estamos vendo que muitas vezes o desenvolvimento, né, uma coisa começa a funcionar e ele começa a desenvolver, aparente, ele não condiz com aquilo que é o verdadeiro desenvolvimento de qualidade, né, daquilo que Deus vê, ou seja, da visão de Deus. Por exemplo, qualquer processo de máquina, né, um carro, um navio, qualquer maquinário que esteja bonito, bem visto, às vezes 99% funcionando, mas quando uma peça ela para, todo o contorno demais para junto, né? Você pode olhar e falar, nossa, mas é só uma pecinha, o restante do navio está tudo em ordem, o restante do carro está tudo certo, funcionando. O carro está bonito, está ajeitado, por que aquele não anda? Por causa, às vezes, de uma peça lá dentro que ninguém vê, ninguém lembra dela, ninguém sabe. Mas quando não funciona, devido à realidade da coligação de todo o funcionamento de peça para uma máquina, né? No caso aqui, estamos referindo a um carro, um barco, qualquer maquinário. Ele realmente codepende não só da unicidade, mas da funcionalidade de todos os detalhes juntos. Pode estar aparentando e pode estar realmente todas as demais coisas no lugar, perfeitamente funcional. Por causa de um detalhe, aquilo não toma uma direção específica, precisa. E às vezes isso também acontece na parte espiritual da nossa vida, ou das áreas ou de temas com os quais estamos lidando, ou com os quais nós temos nas áreas da nossa vida. Quando há algo que Deus precisa e quer restituir, às vezes algo pequeno dentro de nós, imperceptível até mesmo por nós. E às vezes é necessário, por causa disso, Deus desmontar tudo demais. Às vezes na nossa vida, nas áreas da nossa vida, no nosso entorno. Independente do que seja o tema, por causa de um item, os outros demais ficam inabilitados por um tempo específico até Deus trabalhar. Assim Israel estava crescendo, desenvolvendo, mas Israel estava esquecendo de refinar a lembrança com Deus e sempre voltar a revisar aquilo que era diante de Deus, as orientações. Quando Israel esquecia, então chegou um momento que Deus viu que se ele não tomasse uma medida de restituição em Israel, por causa da falta do próprio Israel na manutenção diária ser ativo nos detalhes necessários, Deus permitiu o processo de restituição pelo quebrantamento. Israel perde a força, os inimigos vêm, toma a cidade, leva os cativos. Israel fica um tempo em cativeiro para realmente voltar a se lembrar de como cuidar, de ter amor pelo conserto e arrumar todos os detalhes máximos possíveis e necessários.
E Israel começa então um processo de restituição, e ela vem, interessante observar que ela vem de forma humana. É Deus trabalhando, mas em conjunção com o ser humano. Então teve o tempo do choro, o tempo do descanso por causa do cansaço e desgaste, da opressão, da guerra, da perca, do caos. Tem aquele processo de depressão, de opressão que gera um cansaço mental, um cansaço emocional, um cansaço físico. Então Israel vai para o cativeiro, descansa, passa o tempo do desgaste mental por causa da opressão, da perca. Depois disso, agora Deus começa a despertar o amor e a vontade para cuidar. Amor e a vontade para restituir. Amor e vontade para ir cuidando de todos os detalhes. E aí, com isso, Deus começa a despertar nos próprios humanos a vontade de restituição genuína e também o movimento de unicidade, porque Deus trabalha, mas de forma voluntária, né, e natural. Principalmente quando se trata de ser humano, toda obra de Deus sempre é natural. Você nunca vai ver Deus forçando ou Deus coagindo, né? Então, o versículo anterior fala sobre essa restauração humana que Deus começa a se movimentar. Então, por mais a dor, a perca, a tristeza, lá no coração ainda tem vontade, né, de restituição. Lá no coração ainda tem vontade de estar bem. Lá no coração ainda tem vontade de que tudo se resolva. De forma milagrosa, de forma talvez aparentemente impossível, mas o coração tem vontade de ver as coisas se cumprirem conforme a vontade de Deus. Então isso é os despertares do Senhor Deus movimentando e querendo movimentar a questão humana. Então se levantaram todos os cabeças, verso 5. Depois, verso 6 diz: todos os seus vizinhos os ajudaram com utensílios de prata, ouro, bens, gados, coisas preciosas, afora tudo que voluntariamente se deu. Veja, o poder do amor por concerto, os vizinhos que ajudaram em unicidade, movimento, e a restituição, ela acontece por vontade de Deus, por despertamento de Deus, mas por movimento humano e pelo fato do humano estar junto, fazer junto, estar perto. Essa é a força humana com a participação de Deus no processo da restituição. Se quando acontece uma quebra, todo o nosso interior ele é destroçado emocionalmente, e Deus quisesse restituir simplesmente fazendo ele sozinho todas as coisas, o coração humano ainda continua destroçado. Então, a participação humana no processo da restituição faz com que a vontade do humano de ser melhor, de ser aperfeiçoado, de ser diferente, de melhorar aquele ponto, ou aquela área, ou aquele tema, ou aquele ambiente, de realmente cooperar e ter gosto por reaver, por se levantar, vai crescendo aos poucos a força, a vontade, o gosto, a alegria do dia a dia, de cada momento. Devagarzinho ela vem vindo. Por quê? Porque isso é o movimento humano de ser humano vivendo no ambiente humano. E isso é o processo da cura junto com Deus, né? Por isso que Jó também teve os seus vizinhos ajudando, ele orou pelos seus vizinhos, né? Movimento humano, amizade humana, proximidade humana, consideração humana, vontade de cuidar, ajuda auxiliar, tudo isso porque a restrição ela faz parte de considerar a Deus e considerar o próximo, considerar a vida e tudo que ele fez conforme o que ele fez. E aí, o rei Ciro também, nesse mesmo processo que Deus estava curando o coração dos cativos, despertando os cativos para irem para Jerusalém, Deus também estava despertando Ciro, falando com Ciro. Outro milagre que nós já falamos aí nos primeiros versículos de Esdras, ok? E Ciro disse e tomou a decisão
orientado por Deus, tirou o rei Ciro os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e posto na casa de seu Deus. Veja, o que Ciro fez? Ele disse: aquilo que é valoroso, utensílios aqui fala sobre a nossa preciosidade na presença de Deus. Os garfos, as coisas que eram preciosas nos sacrifícios de Israel, tinham sido levados pelo cativeiro, e agora Ciro desperta e diz: tira da mão do cativo e vamos levar de volta. A valorização do que é precioso, a valorização daquilo que é realmente necessário, aquilo que Deus toma por herança, riqueza espiritual, emocional, física, cuidado, preciosidade de Deus, tem que voltar ao lugar da valorização. Ciro, então, toma aqueles itens preciosos e leva de volta para Jerusalém, nos mostrando que, uma vez que a queda nos vem, é só para tirar a má consideração que veio junto, misturado em nós. Às vezes, a manutenção que estava um pouco dispersa. Deus melhora a nossa manutenção, nos cura e nos faz voltar à restituição da valorização completa. E quanto mais a gente valoriza o que a gente faz e o processo de tudo aquilo que Deus nos deu na nossa mão, de forma melhor, as preciosidades de Deus vão cada dia se definindo no nosso caminho e Deus vai completando a vontade dele, ok? Que o Espírito Santo de Deus fale melhor aos nossos corações. Continuamos na próxima, em nome de Jesus. Um forte abraço e até mais.